Olá pessoal, sou Bernardo Lins e hoje o assunto do podcast é como que o maquiador pode trabalhar as redes sociais, como que ele pode trabalhar o seu marketing, né, através das redes sociais e outros caminhos aí. Então eu convidei meu amigo Marco de Freitas, que ele é consultor de marketing, para bater esse papo aqui com a gente, né não, Marco? Opa, tranquilo, é isso mesmo, né? A importância do marketing, do marketing digital na vida do maquiador também, todo mundo precisa, é isso mesmo. É isso aí. Então, Marco, para a gente começar, eu quero fazer uma pergunta básica, né? Qual que é a importância do maquiador trabalhar a sua carreira, a sua divulgação através das redes sociais? Quando a gente fala de redes sociais, eu estou falando de Facebook, Instagram e outros caminhos aí. Então, primeiro fala para a gente, para o meu público que está ouvindo, que está vendo, qual que é a importância de trabalhar as redes sociais, ou maquiador trabalhar as redes sociais? Bom, em primeiro lugar, como a gente mencionou a questão do Instagram, né? O Instagram ele se tornou uma vitrine para todo tipo de arte, né? Então, quando a gente fala do trabalho do maquiador, ele além de um trabalho que envolve bem-estar, saúde, beleza, né? Saúde mental, a saúde emocional, né? Ele também é uma arte, né? Uma expressão de arte e que deve ser divulgada. O Instagram é uma excelente vitrine para isso, né? E é necessário, então, que o profissional tenha um pouco de intimidade com essa ferramenta e ela, vamos dizer assim, acho que talvez é a mais simples, a mais fácil, né, de se trabalhar no início, né? A gente pode dizer que o Instagram é a principal hoje em dia ou não necessariamente? Não necessariamente, porque, na verdade, as ferramentas se completam, elas se complementam, né? Então, é importante que todo profissional, toda empresa consiga determinar qual é a trajetória que esse cliente vai fazer, qual é a jornada que esse cliente vai fazer para chegar até o seu negócio. Porque, além de arte, como eu estava dizendo, é um negócio, deixa de ser um negócio. Sim, tem que com certeza. A gente precisa aparecer, né? As pessoas precisam saber que a gente existe, não é verdade? Sim, claro, com certeza, né? Com certeza. Isso que você acabou de falar, por exemplo, eu comparo a uma rua estreita, né? Por exemplo, ela pega uma rua estreita, bem estreitinha, e lá no fim daquela rua estreita, sem saída, coloca lá um café, né? Ninguém vai saber que tá lá, não é verdade? Porque a rua é estreita, não tem limite de carro, né? Tal, ninguém vai saber. Então, a internet, se você só colocar lá, tiver um ponto na internet, mas você não se divulgar, você está numa rua estreita, um beco sem saída, vamos dizer assim. Né? Eu entendi. E assim, o que eu vejo também no Instagram, e até mesmo outro dia você me elogiou por eu ser super ativo nas redes sociais, né? A gente estava conversando sobre isso antes de fazer essa pauta aqui, que é importante também trabalhar o produto antes de postar, não é? Ou é um vídeo, ou é uma foto, ou enfim, é o conteúdo e o produto, não é isso? Fala um pouquinho sobre isso, da importância de produzir esse conteúdo. Isso mesmo. A gente vai trocar um pouco a palavra produto para realmente conceito e o valor. Né? O que é valor? A gente não está falando de valor, falar de valor em dinheiro, não é valor financeiro. Né? Então, o que é de tão valoroso na maquiagem ou no produto ou serviço que você oferece, sim, de maneira geral, o que é que tem de valor para o seu cliente esse produto, esse serviço. Em especial a maquiagem, as mulheres dão bastante valor à maquiagem, mas hoje, atualmente, os homens também estão começando a ter preocupação de aparência, né? Já tem um bom tempo isso, né? A questão de aparência, de ir num lugar para cuidar da sua estética, né? A maquiagem já pode começar pela sobrancelha, por exemplo, né? Sim, com certeza. A barba, né? Isso, né? Aí vai para outros campos que não só a maquiagem, né? Então, certo. É importante a gente sempre, dentro do marketing digital, explorar esses valores, né? Então, hoje, o que acontece é não só vender uma imagem que demonstra o conceito, né? Mas também trazer dentro dessa imagem os valores que as pessoas têm, né? Os seus valores. Certo. Vamos pegar assim como exemplo, para ficar mais claro essa questão de valores, né? Eu estou imaginando aqui uma maquiagem para pele negra. Nós estamos num país em que
a gente pode falar nosso país é negro, gente, só que onde que está a expressão do valor do negro dentro do país? A gente sabe que é polêmico o que eu estou falando, mas é um bom exemplo para a gente trazer à tona aqui, né? Como é que eu posso explorar a maquiagem negra para pessoas negras, né? Se eu não explorar o valor do negro, né? Então, através do quê? Através da fotografia dessa maquiagem, através de alguns textos dentro de um blog desse maquiador, né? Então, a gente não está falando só do Instagram, a gente está falando de um conjunto de mídias sociais que se integram e que levam esse cliente até você, né? Eu não sei se o que eu falei deu para ajudar. Né? Não, deu para entender. Você sabe que recentemente, numa aula justamente falando sobre... Essa semana, deu uma aula falando sobre pele negra, eu estava falando exatamente sobre isso, né? Que no Brasil a gente tem um problema crônico, especificamente na maquiagem, que para a gente encontrar todos os tons para a pele negra é mais difícil. Por exemplo, no meu case, na minha necessaire, no meu material, os meus produtos para a pele negra são importados. Olha que interessante, né? E aí eu entendo o que você fala, que na verdade seria assim, né? Uma pessoa que se especializou em maquiagem para a pele negra, né? Então, como seria esse material que ela vai postar? Não é verdade? Quais os produtos que ela vai utilizar? É nesse sentido que você está falando também. É que você pegou um exemplo e está respondendo aquela minha pergunta sobre a importância de preparar o produto e o conteúdo, não é isso? Isso mesmo. Okay. Legal. Além da importância de você demonstrar produtos e tal, né? O que realmente hoje vende não é você só apontar produto e serviço. O que realmente vende hoje, eu falava sobre conceito e sobre valores, né? É você criar alguns textos ou criar mesmo alguns vídeos que trabalhem o valor do negro, ou que demonstrem que você abraça a valorização da pessoa negra dentro da sua sociedade. Né? Então, às vezes, você consegue trazer, às vezes não, hoje é muito comum você trazer para o teu negócio as pessoas não por conta do produto ou do serviço, mas do conceito, ou seja, da sua visão, da sua missão e dos seus valores enquanto empresário. E isso é muito importante. Dentro do seu próprio empreendedorismo, né? De ser um empreendedor naquele nicho que você escolheu, né? Eu estou entendendo o que você está falando, acredito que o meu público também. Por exemplo, eu lembro de uma conversa que eu e você nós tivemos, que você falou, você me fez vários questionamentos, né? Quem que é o seu público? Quem que você quer atingir? E aí, a partir daí, quando eu comecei a fazer o podcast, eu comecei a pensar muito nisso que você me disse, né? Então, qual que é o meu público? Né, o meu público é justamente maquiadores que estão iniciando a carreira, ou aqueles que começaram a carreira e pararam e estão reiniciando, ou até mesmo o pessoal que está estudando ainda. Então, o meu público é este público que eu tento atingir, que eu tento conversar, né? Não que ele não seja periférico, sim, porque você sabe, Marco, com os podcasts, a nossa edição agora, que a gente está fazendo de marketing com você, está sendo o nono episódio. Olha que bacana, já estou com o 9º episódio. Né? E aí eu estou tendo um retorno bastante grande justamente dessas pessoas, e não somente dessas pessoas, também de maquiadores que já são formados, maquiadores mais antigos, tal. Então o último que eu fiz foi com a nossa amiga Jaque, né, a Jaque Cardoso. A gente falou sobre a biossegurança da maquiagem. Olha que interessante, justamente no mundo de hoje, que estamos aqui confinados em casa e falando sobre a biossegurança, e vários maquiadores me deixaram direct, me deixaram recados falando, nossa, Bernardo, que assunto bacana, né? Então, só complementando essa sua fala mesmo, né, que você pegou do público de pessoas negras e tudo mais, poderia ser asiática, poderia ser noiva, poderia ser um público masculino, poderia ser, enfim, a gente está falando assim, você está falando, né, nos orientando, conversando justamente de saber qual é o nosso público, não é isso? Isso mesmo. Olha. Veja só, você colocou um ponto que é extremamente importante. Você está falando nesse momento de algo que a gente chama de relevância. Então, o que acontece? Por que algumas pessoas entraram em contato com você? Porque o tema que você tem estruturado, o mote, né, da sua comunicação tem relevância para essas pessoas. Então, nesse sentido mesmo, você pegou o ponto-chave, né? É nesse sentido que você atrai o público. O teu negócio
é atrair público para disseminar, para divulgar, para orientar o mercado de maquiagem, né, dentro de um ambiente assim que seja claro, conciso e que seja agradável e que todos possam participar. Isso é o teu negócio, né? Então, oi, pode falar. Então, aí existe uma questão também que eu acho que é legal a gente pontuar, já que você está falando isso, porque, por exemplo, outros maquiadores podem pegar este mesmo assunto que eu estou falando e fazer o mesmo público e tal, mas cada um vai ter a sua visão, cada um vai ter a sua fala, não é verdade? A sua formação, a sua informação e o seu repertório, né? Então eu vejo que, assim, o mundo digital, ele tem um universo muito grande para todos, não é isso? Sim. São viés, né? Vieses que você acaba criando, né? Então, por exemplo, o teu jeito de se comunicar é um jeito para todo tipo de público, né? Enquanto estilo. E aí você está falando o meu particular. Isso, o teu particular. Ele é para todo tipo de profissional. Mas sabe por que isso? Porque isso é coisa de geminiano, como você é geminiano como eu, meu amigo. É verdade. Ou seja, pode ter uma abrangência grande, você acaba conseguindo agradar tanto aos que estão em início de carreira, quanto aos que já estão lá, que já são né, os monstros, né, os dinossauros de carreira aí. Maravilhosos, que são pessoas maravilhosas, né? Dinossauros no sentido mesmo muito bom, né? E é isso que a gente tem que proporcionar no mundo moderno, né? Que todos tenham a possibilidade de participar desse compartilhamento. Isso é muito importante. Ô Marco, então, agora... Oi, pode falar. Não, pode concluir, desculpa, te cortei. Eu diria que o profissional hoje, em qualquer carreira, tá? Mas em especial aqui, a gente falando do maquiador, ele tem que se abrir para o mundo, para que o mundo possa alcançá-lo, né? Sim. Só voltando àquela fala que eu conversava sobre uma rua estreita, né? Se você não usar essas mídias, não adianta você ter um blog ou ter um site, alguma coisa assim, se você não usar essas mídias. Ter só um site ou só um blog é o mesmo que você estar em um café numa rua estreita, o trânsito passa lá no movimento e não te vê, né? Entendi. Então, assim, quando a gente comenta de falar assim, vamos fazer um Instagram, vamos fazer um Facebook, você fala, mas para que o Facebook se eu já tenho um blog? É porque é onde o público está. Essa é a rua movimentada, onde o público vai ver aquela bandeirinha chacoalhando. Opa, eu quero ir ali, porque aquela bandeirinha ali diz o que eu quero. E pode ser um pequeno negócio, quer dizer, um pequeno negócio ou um grande negócio, independe, na é verdade? Exatamente. E mesmo no mundo digital, ainda cabe aquela frase, né? A propaganda é a alma do negócio, né? Os publicitários usaram muito isso nos anos 80 e 90, né? Sim. Quando você fala disso, me deu um gatilho de memória sobre aquela frase da propaganda de boca a boca. Né? Então, a gente tem o boca a boca, mas como que é o boca a boca hoje? É lá no comentário do Facebook, é no comentário do Instagram, é um olhar do curtir, né? Isso também se traduz quase como um boca a boca, né? Então, a grande importância é gerar conteúdo e que esse conteúdo cause ou polêmica, ou discussões, ou reações públicas, para você conseguir descobrir isso, interesse e engajamento, né? Quando as pessoas começam a comentar nos posts que você fez, nas lives que você fez, é porque está existindo engajamento. Então, esse é o ponto-chave para você ter seu funil de vendas. Aí a gente já está falando de marketing, né? Ok. Deixa eu te perguntar uma coisa. Falando especificamente das redes sociais, eu trabalho bastante o meu Instagram, que ele está conectado com a minha página. Mesmo assim, eu posto o conteúdo no meu perfil do Facebook, e aí, no caso aqui do podcast, do videocast, eu tenho a minha plataforma aqui no meu site. Então, eu trabalho todo este material aí, né? Então, geralmente quando eu faço um post no Instagram, ele vai para o Facebook e tal. Eu prefiro trabalhar com poucas redes sociais, mas que atinja o público e que eu consiga trabalhar. Falando disso, qual que seria a frequência legal de fazer posts diariamente, semanalmente, mensalmente,
Porque eu vejo que tem muitas pessoas, ou até mesmo muitos maquiadores, muitos profissionais da área, que colocam uma avalanche de informação no mesmo dia. E eu não sei se o público vai assistir isso ou vai ver isso todos os dias. Vamos falar um pouco sobre isso. Com qual periodicidade é legal a gente estar postando? Olha, eu vou contar, eu vou fazer contar uma historinha verídica aqui, tá? Que acho que vai fazer todo sentido, tá? Vai ser de uma analogia para você entender aí a sua pergunta. Tá legal. Quando eu conheci a minha esposa, a gente foi começar a namorar, tal, não sei o quê, a minha sogra, né, que hoje sogra, a gente está casado e tal, mas na época, assim, minha futura sogra descobriu que eu gostava de caldo de mocotó. Eu adoro o caldo de mocotó, aquele caldo de mocotó bem forte, né, bem forte, assim, que você sente até subir um calor no rosto. Nossa Senhora, eu não gosto disso. Então, mas é que eu tenho um pouquinho de sangue nordestino, né? Então, eu tenho também. É mesmo. eu tenho essa coisa do mocotó, né? Tá, aí, okay. Ela pegou e comprou mocotó. Ela quis me agradar, comprou mocotó. Então, isso numa segunda-feira, eu comi mocotó, muito gostoso e tal. Sobrou um pouquinho para terça-feira, né? E aí eu fui lá e, claro, né, gentilmente, ela me serviu, gentilmente eu comi mocotó na terça-feira. Na quarta-feira, eu cheguei lá para ver a minha namorada e tinha mocotó, né? E aí eu comi, né? Por educação, eu comi mocotó na quarta-feira, né? Na quinta-feira, Marcos, sobrou um pouquinho do mocotó de ontem, você quer comer? Deus. E aí eu, por educação, eu comi o mocotó. Então, veja só, aí na sexta-feira, ela chegou para mim, Marco, tem mais um mocotó na geladeira para fazer. Meu Deus. Eu perguntei assim para ela, dona Antônia, a senhora não vai ficar chateada, mas eu não aguento mais mocotó, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, isso é o avalanche que você está comentando. Né? Então, cuidado com o excesso de coisa, que pode ser um mocotó que o cliente gostaria tanto, mas você encheu ele de mocotó. Eu entendi. Entende? Nossa, então, ótimo, excelente. Não é legal. Legal. Então, assim, coloca lá a sua mensagem, né? A sua live ou o seu post e tal, espera a reação dele. Tá. Se ela não veio, coloca um outro tema. Vai lá, coloca um outro tema, um pouco diferente e tal, espera a reação pública, né? Se não está acontecendo reação pública, é porque ninguém está curtindo. Você vai ter que trocar o estilo, trocar o assunto, trocar os temas até acertar. Não é fácil. Né? E sabe o que é? Isso que você está falando é importante observar, porque, por exemplo, quando eu posto uma foto, eu tenho boas curtidas, mas quando eu posto um vídeo, aí, nossa, a minha audiência ela sobe de um jeito, é uma coisa impressionante. Por exemplo, se eu posto uma foto, né, marco as pessoas e tudo mais de algum trabalho que eu fiz, as pessoas vêm e comentam e tal, tem uma curtida. Agora, vídeo, por exemplo, hoje eu postei um vídeo falando sobre um site que eu encontrei, que dá pra gente ver se o produto importado está vencido ou não. Aí eu coloquei isso, acho que na hora do almoço, alguma coisa, tal. À tarde fui fazer umas coisas, estava preparando aqui o podcast, é nosso assunto. E aí à tarde, quando eu fui ver, meu amigo, eu estava com quase 200 curtidas e visualizações, foi uma coisa impressionante. Então, eu tenho que saber o que atinge meu público. Então, o que eu percebo é que as pessoas gostam de me ver falando aqui, né? Ou em movimento, vamos dizer assim, ou algum post que eu coloquei de vídeo, alguma coisa assim. Então, é importante isso, né? A gente saber qual que é o tipo de postagem que atinge mais o meu público, não é isso? Sim, isso mesmo. E realmente você tem razão da sua impressão, né? Ela não está nem um pouco equivocada. O vídeo, ele vende muito mais. Então, assim, quando você, por exemplo, se você quer chegar direto à venda de um produto, você pode criar, por exemplo, o storytelling. O que é storytelling? Contação de história. Então, pegar uma história como essa que eu contei do mocotó, por exemplo, ninguém vai esquecer. E vai associar a uma história. Isso é um jeito mais engraçado, talvez, de contar uma história para você gravar, que você não deve encher as pessoas de mocotó ou de temas.
Né? Entendi. Agora, olha só, você também pode perguntar, eu vou voltar lá no exemplo da maquiagem negra, mas eu quero, para pessoas negras, perdão, mas eu quero juntar com uma outra coisa, tá? Eu quero juntar duas coisas aí. Eu vou pegar a maquiagem de pessoa negra, que é uma situação complicada por falta de material nacional, produtos nacionais, e a negra ela é bonita, a negra ela tem uma pele bonita, ela só quer se colocar como todas essas outras pessoas se colocam, né? Sim, claro. Somos iguais, né? Então, assim, agora pensa numa pessoa, por exemplo, que está com autoestima muito baixa, porque está fazendo, por exemplo, um tratamento do câncer. Nossa, eu falei isso na aula de ontem, a gente estava falando exatamente sobre isso. Fala aí, vou mandar para os meus alunos esse podcast. Legal isso. Nossa, então, a gente estava falando exatamente isso ontem. Diga. Se você pensar sobre isso e só falar sobre isso, talvez não tenha o mesmo impacto, por exemplo, de você apresentar uma história. Olha, essa é fulana de tal, ela grava, ela conversa com você até aqui no teu podcast e conta a história dela, como foi, né? Até ela ficar tão bonita como você deixou. Né? Então, está contando uma história que mostra o antes, quando ela descobriu que ela tinha que fazer o tratamento, os medos que ela teve, né? Então você está explorando isso de um jeito muito bom e muito positivo. E Sim. Isso é relevante para as pessoas. Sem ser oportunista, então, né? Sem ser oportunista. Na verdade, você tá, o conceito, o valor está em fazer com que as pessoas se sintam bem. E isso é muito importante. Claro. Então, eu vejo por esse lado. Em qualquer tipo de negócio, se você hoje trabalha as dores do ser humano, e vamos falar dor assim, num sentido, né, bem figurado mesmo, porque a minha dor é que eu preciso de uma locomoção, eu preciso de um carro, de uma moto, de uma bicicleta, né? Então, nesse sentido. Tá? Então, você trabalha primeiro as dores desse cliente, você se aproxima dele por aquilo que ele precisa e não pelo produto. Entendi. Né? E quando você fala das dores, seria uma necessidade, né? Qual é a necessidade de suprir a necessidade do público? Não seria isso? Isso mesmo, você tem que ter empatia, você tem que pelo menos se sentir próximo do que é a dificuldade dessa pessoa. Eu preciso de um andador para andar melhor, então você tem que se sentir uma pessoa que precisa de um andador para você poder comunicar melhor o que é um andador. Tá. E não chegar lá, aqui tem um andador, R$9,90, R$29,90, não é isso. Não se vende mais. Então... isso já acontece há muito tempo, tá? Eu vou dar uma dica, e depois a gente pode explorar isso um pouco mais. Existe um conceito chamado Círculo Dourado, que é do Simon Sinek, né? Então, se você buscar isso, Círculo Dourado na comunicação, você vai entender bem o que eu estou falando. A comunicação antiga, ela pegava lá um produto, falava tudo demais do produto, olha essa geladeira, ela tem isso, tem aquilo, aquilo outro, e depois ela dizia, para que você precisa de uma geladeira? E hoje é o contrário, você primeiro explora todo o porquê, depois você explora o como, e depois você coloca, né, o que você está oferecendo. Okay. Então, o Círculo Dourado do Simon é exatamente isso, ele explica dessa forma a comunicação invertida, mas a gente pode explorar isso em algum momento para você colocar nas suas vidas. Tá legal, bacana. Deixa eu fazer uma pergunta que me veio agora. A velocidade da internet hoje é uma coisa absurda, né? Por exemplo, plataformas que a gente está podendo conversar, você está na sua casa, eu estou na minha casa, a gente está fazendo um conteúdo aí para o mundo, vamos dizer, né? E essa velocidade, ela é uma coisa absurda mesmo. É necessário que o profissional da maquiagem, o profissional da beleza, ele se reinvente a todo momento, não é? Por quê? Por que eu digo isso? Esse ano eu faço 22 anos de profissão, né? E eu lembro que quando eu comecei em 98, a gente praticamente nem tinha internet. 98, hein? A gente praticamente nem tinha internet. Então, eu buscava as minhas informações em revistas de moda, tal, que depois eu pude conhecer aqueles profissionais que faziam aqueles trabalhos. Que, por sinal, eu vou convidar também muitos deles para participar aqui no podcast.
E aí, Marco, no mundo de hoje, eu sempre vou me atualizando com informação, com formação, que é muito importante, né? E aí me surgiu um amigo também do trabalho, do nosso trabalho, falou: Bernardo, você tem a simpatia, você tem essa voz, você tem, né, esse público, por que você não começa a fazer podcast ou videocast? E aí eu fui atrás disso. Então, neste momento, eu estou me reinventando no modo de eu me comunicar também com as pessoas. Então aí vai a pergunta para você que é, né, um especialista em marketing. É fundamental, né, o profissional se reinventar e estar conectado a tudo isso que está ao nosso redor, não é? Com certeza. Veja só, vou pegar essa tua pergunta e vamos fazer mais uma analogia. Se você pega, por exemplo, o nome Mitsubishi, vamos pensar assim, você pega Mitsubishi, algumas pessoas vão lembrar de carro, outras pessoas vão lembrar de televisão. Mas é a mesma marca. Então, veja, se você está falando de se reinventar, as empresas se reinventam. Eu nasci em 66, eu conheci Mitsubishi como televisão. Hoje a gente conhece Mitsubishi como carro, entende? E alguns como televisão. Né? Então, veja só, a marca teve que se reinventar. Né? Então, com outros produtos, com outros serviços, né? Falando de uma área que eu também acabo trabalhando muito também, é a parte de tecnologia, né? Então, se você olhar, por exemplo, o que era a Apple, né? O primeiro produto Apple foi um computador feito com uma caixa de madeira. E hoje, quando você... sério, era um teclado dentro de uma caixa de madeira e um visor ridículo, né? E você vê hoje, quando você fala de Apple, você não fala só de computador, você fala de caixa de música, você fala de animação na Pixar, você fala de um monte de outras coisas cujo, né, o Steve Jobs teve também como mentor, né, de negócio, se reinventar, né? Ele teve que se reinventar, sendo um dos homens mais visionários do mundo, que eu conheço até hoje. Né? Então, as pessoas têm que se reinventar. Você pega empresários aí, por exemplo, você pegar empresários grandes aí, eles se reinventam a todo momento. A gente não percebe isso, mas eles vão renovando e tal, né? Se você pegar o exemplo, do Magazine Luiza, as pessoas só conhecem o Magazine Luiza, mas vai estudar o que tem na rede Magazine Luiza. Tem uma coisa impressionante. É vasto o campo deles, né? É verdade. Então é isso que a gente tem que olhar como profissional. A gente também tem que se reinventar. Ok. Agora sim, nosso tempo está dando aqui, deixa eu fazer uma última pergunta para você. Para nós maquiadores, o que você sugere? Qual a melhor rede social para se trabalhar numa ordem, assim, primeiro Instagram, primeiro Facebook, enfim. Organiza aí essa ideia para a gente, por favor. Veja só, eu tinha comentado sobre a jornada do cliente. Uma das técnicas que a gente tem em marketing, falando puramente de estratégia, é que você consiga fazer com que esse cliente caminhe até a sua base. Onde é a sua base? É o teu site, é o teu negócio, é a tua porta aberta. Né? Então, se você vai começar pelo Facebook ou pelo Instagram, na verdade, assim, é quase um tanto faz. É que o Instagram ele é mais imediato. É verdade. Aí, o que você faz? Você pode integrar essas duas ferramentas, porque no Facebook também tem público lá. Tem público. Aí, o que você faz? As suas postagens de Instagram, você conecta elas para acontecerem na fanpage do Facebook. Sim, eu fiz isso. As pessoas que leem um, que leem outro, estão lendo a mesma postagem. Sim, okay? Sim. E fora as promoções também que pode ser feita, fora também uma série de divulgação que pode ser feita, pago, não pago, e com os valores assim bem baixos, né? Isso mesmo. Agora, onde é que está o próximo passo? Aplicar
métodos de comunicação para que aconteça a conversão. O que é a conversão? É quando esse possível cliente começa a se comunicar com você. Ah, sim, claro. E é quando você consegue levar ele para a sua base. Que ele te deu um e-mail, ele te deu um número do WhatsApp, e você consegue começar a jogar isca para ele, como se fosse aqui eu com a vara de pescar, né? E jogar isca para ele, vem até aqui no meu site, tá? Compara isso com isca de pescaria, compara isso com João e Maria, né? Que vai lá com as migalhinhas e tal, e os passarinhos comeram as migalhinhas dele. Entendi. Né? Então, assim, sabe, é isso que tem que fazer com o cliente. Você tem que jogar as migalhinhas para que ele venha até você. Então, é um campo de atração. Esse é o jeito de se fazer. Por isso que eu comentei que o assunto tem que ser relevante, porque aí ele vai chegar na sua base, no seu site. Você sabe que o meu público, ele tem aumentado e ele é totalmente orgânico. Eu não tenho nenhum público comprado. E é exatamente isso que você está falando, né? Por causa dos meus posts, o modo como eu estou me comunicando, o fato de conversar com você que é de marketing, um outro amigo também, enfim. E por isso que eu falo que, assim, eu, Bernardo, como maquiador, como profissional da área, eu sou muito conectado com isso, né? É claro que tem um momento em que eu até comentei com você que eu vou te contratar como meu CEO num futuro muito próximo, né? Porque tem um momento que eu travo, né? Porque eu preciso de alguém para fazer isso, né? Então, é isso. Marco, muito obrigado. Foi muito incrível esse bate-papo. Eu acho que o meu público vai adorar essa conversa, viu? Que bom. Espero que sim e faço votos que tenhamos mais. Tá legal. Agora, deixa a sua rede social aqui pra gente. Claro. Ó, no Facebook, você pode procurar por facebook.com/Marco Digital. No YouTube, se você quiser ir lá no YouTube, você tem lá YouTube/Marco Digital também. Né? Ou procura assim, Marco de Freitas Design. Né? E o Instagram, o principal, que é de negócios, é Marco Digital Brasil. Marco Digital Brasil. Isso. No Instagram eu não consegui registrar só a marca digital. Tá bom. Eu vou colocar todas as suas redes sociais aqui embaixo, tá bom? Para as pessoas te acompanharem, te seguirem. E para o meu público, não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, em todas. Instagram, Facebook, enfim, tá colocando aqui embaixo. É @Bernardo Lins Maquiador. Não esqueçam também de entrar no meu site, que tem muita coisa lá. Assim, tem portfólio, tem matérias, tem uma série de conteúdos. E o meu site é www.bernardolins.com.br e você me encontra também no canal do YouTube como Bernardo Lins, maquiador e artista visual, ok? Marco, obrigado. Até a próxima, viu? Tchau, querido. Obrigado. Gente. Tchau.